dia, solzinho da manhã. Deixa eu compartilhar meu devocional contigo bíblico hoje. Hoje é um dia que eu pego no trabalho muito cedo, bem atípico, porque na maioria dos dias eu gosto de ler e treinar. E hoje eu pego cedinho, então eu não consigo ler a Bíblia. O que eu decidi fazer? Graças a Deus, acredito eu, por um toque ali do Espírito Santo, acredito eu. Eu resolvi pegar meu primeiro desafio do dia e linká-lo a um exemplo bíblico. E assim eu fiz. Hoje, quando eu cheguei na sala de aula, eu não tinha feito meu devocional ainda, não tinha feito minha reflexão, meu momento de pensamento dirigido. Então, um aluno me tratou muito mal. E é típico que ele me trata muito mal. Ele é uma criança, né? Ele tem algum problema não chega a ser um neurodivergente, mas é um aluno que tem problema com as emoções. E ele disse pra mim assim, não olha na minha cara hoje, eu não quero falar com você. Eu falei, bom dia pra você também. Então, eu percebi que eu estava sem o meu cordão e peguei e puxei do bolso. E aí ele virou pra mim e falou, olhei pra ele, ele olhou pra mim, eu olhei pra ele falou, eu falei pra ele primeiro, você quer me ajudar? Ele falou, eu quero, professora. E ali o tom da aula já mudou. Ele é muito bom, o desenho é muito bom, muito bem, pegou o dedinho, puxou ali na tarraxinha do meu cordão e rapidamente me auxiliou e botou o meu cordão. E dali eu já ganhei um abraço. E também já pediu até pra poder falar, professora, posso ficar um pouquinho aqui com você? Pode, claro. Gente, o que isso trouxe pra mim com o devocional? Já fiz o link com o versículo. Não despreze as pequenas coisas. Às vezes, coisas pequenas no seu dia dão um tom ali de gratidão e fazem você se sentir melhor. Trazendo para a neurociência, que é uma das coisas que a gente da área da educação gosta muito e estuda, né? A gente pode observar o quê? Seu cérebro, gente, ele tem hiperfoco e negatividade. E ele não faz isso porque é um órgão que foi mal feito, foi mal criado por Deus ou é alguma falha, não. Ele faz isso por uma questão de sobrevivência. Quando você dá um hiperfoco ali rapidinho nas coisas negativas do dia, ou melhor dizendo, ele processa com mais rapidez o que acontece de ruim à sua volta, até para que você traga resolução rápida ao que está de ruim ou que está muito desafiador para você. A grande questão é que a gente é ser humano e é falho, né, gente? Isso é um hábito, né? E aí é onde entra uma coisa chamada neuroplasticidade, que é a capacidade de você ter de transformar ou fazer remodelagem neural. O que quer dizer? Mudar hábito, né? Quando você repete um hábito, ele se torna um ensinamento na sua vida. E aí é onde entra o versículo bíblico do dia de hoje. A gente tem vários, eu vou deixar aqui na tela para você. Fala tanto na questão de observar as pequenas ações, como ser fiel no pouco, né? Como também valorizar o amor de Deus. Salmos também fala que a gente precisa ser grato simplesmente pelo amor de Deus, porque Ele é bom. Olha que coisa. Seja grato porque Deus é bom. Todas essas coisas nos salvam das coisas negativas que são necessárias. Deus nunca nos disse que nós não teríamos problemas na vida. Nós temos. A grande questão que afeta a saúde física e mental é o hiperfoco e hiperpensamento. E qual é a resolução disso? Gente, eu gosto muito do médico psiquiatra que escreve para educador, pais e professores, né? Pais e educadores, que é o Augusto Cury. E ele fala muito sobre o método aqui, ó, de questionar o seu pensamento. Não deixar ele solto aí na sua mente para que ele não impacte as suas palavras, para que ele não impacte a sua saúde. Como que funciona isso? É aquela pessoa que você olha e fala, tá sempre fazendo maledicência, tá sempre com palavras negativas, tá sempre falando mal, sempre criticando, ou sempre com um ponto negativo. É porque ela já exercitou o cérebro dela a ser daquela forma. E aonde o Cury fala que o método do Cury é muito interessante? É onde você questiona. E a gente não tem como lembrar de um grande questionador da história, né, gente? Jesus, ele sempre fazia questão. Ele usava o método da reflexão. Sabe, quando ele falava das boas novas do Evangelho, lembra que ele perguntou para o enfermo se ele queria ser curado? Né? O que queres que eu te faça? Então, nesse dia de hoje, que a gente possa ter lá as nossas questões negativas, sim. Que a gente não seja cego pelas não, porque a gente precisa trazer resolução na nossa vida. Mas que a gente possa também, acima de todas as coisas, não deixar de observar as pequenas coisas. As coisas boas que fazem a diferença na nossa vida, porque a gente precisa de equilíbrio que só o Espírito Santo pode dar. Boa quarta-feira para você. Tenha um dia maravilhoso de equilíbrio. Observa o pequeno, olha aí para as pequenas coisas, porque senão as negativas vão ter muito mais papel na sua vida. Beijo pra você, abraço.